A gente teve vários episódios do Geocast que realmente bombaram, que vocês deixaram muitos comentários, a interação foi muito legal com vocês. E além disso, não precisa nem citar o Geolinux News, que é de longe o cartão de visitas aqui do Geolinux Labs. Então, para conversar com vocês sobre como que a gente prepara essas atrações que a gente produz aqui para vocês, estou aqui com o líder do canal de Linux Labs e responsável por tudo isso que vocês veem aqui, Raul Craveiro. O que o Linux Labs espera em relação ao conteúdo que a gente leva para o público? Assim, como que você vê isso sendo, né, o editor responsável pelo canal? E aí, pessoal, beleza? A gente vai falar um pouquinho dos bastidores. Acho que tem bastante coisa interessante para compartilhar disso. É muito conteúdo, muito conteúdo. Eu tava pensando aqui que eu ia falar que eu acho que são mais de 250 vídeos. Mas é muito mais, porque só de... Ó, um número aqui para vocês. Só de Linux News, a gente tá indo, né, na data da gravação, pro episódio 145. Então, né, levando em consideração que é um de Linux News por semana e são 5 vídeos, então eu acho que deve estar beirando nos 500 vídeos já. É bastante coisa, muito conteúdo. Em primeiro lugar, por mais, né, que eu seja o principal responsável, todas as peças dessa máquina são importantes, né? Então, obviamente, tem mão sua, tem mão do Adriel, tem mão do Gil, tem do Rafa, que edita vídeo aqui. A partir do ano que vem vai ter do Ariel também, e spoiler. Então, realmente, vai ter... São muitas pessoas pra fazer isso aqui funcionar, mas realmente tô ali meio que... Tô Ele não manipulando falou todo da mundo. Luana, viu, Luana? Ó, ele deixou você de fora. Você não importa pro Linux Labs. Tem da Luana também, verdade. Inclusive, não só da Luana por trás dos panos, mas tem vídeo que ela gravou, inclusive. Tem o review do como que é o OnePlus Nord. É um nome muito grande aquele celular. OnePlus Nord CE2. Sim. Inclusive, se vocês Eu, quiserem eu, ver um vídeo feito pela Luana. Nossa, tem 2 anos já esse vídeo. durante muito tempo, esse foi o review, o modelo de review do canal, né? Porque foi o Sim. primeiro review que bombou Uhum. de unboxing, que teve visualizações acima da média. E aí a gente falou assim, pelo menos eu falei, né, pra mim, né? Esse aqui é o template, agora tem que ser daqui pra cima. Todo o conteúdo do Linux Labs, ele é um pouco diferente do canal de Linux, mas nem tanto. A gente também tá aqui para passar informação, a gente tá aqui para falar de tecnologia, primariamente Linux, open source, mas não só, tanto que a gente tem conteúdo de Mac, tem conteúdo de Windows, tem conteúdo de Android, iOS, tem conteúdo de bateria, a gente tem de tudo. Realmente, tem tecnologia, tem espaço aqui. Mas a gente quer trazer um conteúdo, acho que de uma maneira um pouco mais direta que o de Linux. Enquanto o canal de Linux, ele tem... E não quer dizer que o de Linux Labs não tem storytelling, mas eu acho que o de Linux, ele é muito mais uma história, enquanto o de Linux Labs em partes, aquele conteúdo mais raiz do tutorial, de como você resolver um problema. Então a gente tem vídeo, né? Como que você pode instalar uma ferramenta, como você pode instalar o Ventoy, uma nova versão de uma distribuição, essas coisas. Mas a gente quer que seja um conteúdo, de fato, cheio de conteúdo, não quer que seja um conteúdo vazio, né? Então, ele tem que ensinar alguma coisa, ele tem que entregar alguma coisa, a pessoa tem que dar play naquele vídeo e sair sabendo mais do que quando ela deu play, porque senão, pra quê? Mas ele também tem que ter aquele fator de entretenimento, não é pra ser um negócio de faculdade, sabe? Um negócio quadrado ali sem graça. Eu sempre tento ao máximo balancear esse conteúdo para que seja o mais didático possível, mas que ainda seja divertido e que ainda você saia sabendo mais do que quando você entrou, né? Seja tipo uma dica de aplicativo, seja uma dica de como resolver um problema, seja um de Linux News para você saber o que está acontecendo no mundo da tecnologia, independente do tipo de conteúdo. Os comentários que vocês deixam nos conteúdos, que vocês às vezes mandam pra gente numa DM, assim, para mim especificamente, são muito importantes. Existem uma parcela do público que, não sei, não busca agregar nada. E normalmente essas pessoas, a gente simplesmente, eu pelo menos simplesmente deleto, não dou mais atenção.
mas existe uma parcela muito maior de pessoas que falam, cara, naquele vídeo tal você falou uma coisa assim, só que isso pode ser de outro jeito, né? Ou eu passei uma informação que estava incorreta, ou não ficou muito clara. Por exemplo, no nosso último vídeo lá da rinha de distros, que é um vídeo que eu gostei pra caramba, achei divertido de fazer, mas a gente teve alguns feedbacks que, para quem escutou somente o áudio, algumas coisas que a gente fez não ficaram muito claras. E eu falei, caramba, de fato, né? Aí eu fui ouvir o episódio sem estar vendo o vídeo, eu falei, você tem toda a razão. Quando eu fui publicar os cortes, quando eu fui produzir os cortes, eu corrigi isso nos cortes. Só que os cortes, eles não viram áudio. Os cortes só ficam no YouTube. Então, infelizmente, para quem está consumindo o conteúdo pelo Spotify ou por outras plataformas somente de áudio, acabou que esse episódio não ficou tão bom quanto poderia ter ficado, mas esse é um feedback que eu levei muito a sério, assim, falar, cara, se a gente também tem essa pegada de produzir conteúdo em áudio, quem está ouvindo tem que entender o que está rolando. E normalmente a gente toma esse cuidado, mas nesse episódio em específico ele ficou meio aquém. Tá lá no meio da gravação, às vezes a gente não consegue ter total controle sobre todas as coisas, né? Porque a gente está muitas vezes até improvisando enquanto a gente fala. Por mais que tenha um roteiro, a gente não fica assim, né? Agora eu quero falar para vocês que o Linux. Ou pelo menos não deveria estar fazendo assim, senão ia ser um conteúdo muito ruim. Mas esse feedback e outros também relacionados, por exemplo, com áudio, às vezes até com a qualidade da imagem, eu levo isso muito a sério, assim, e eu tenho tentado melhorar dentro do que é possível, né? Porque algumas coisas demandam investimento. Por mais que, sei lá, a gente ainda seja um canal pequeno dentro do cenário do YouTube, a gente tem um bom espaço já, acho que a gente conseguiu alcançar bastante pessoas por conta do tempo que o trabalho está sendo feito também, né? A gente está nessa pegada do Linux Labs há uns 3 anos já, ou 4 anos, talvez. Primeiro vídeo que tá público aqui tem 3 anos. Nossa, já deu 3 anos, eu achei que ia dar 3 anos ainda. Foi em 30 de outubro de 2021. Fez em outubro 3 anos. Então, se vocês querem ver como que era o Raul com menos cabelos brancos, é só vocês voltarem lá no YouTube. Cabelo branco você não vai ver muito menos, não, porque eu tenho cabelo branco faz tempo, mas você vai ver um Raul que parece estar meio morto por dentro. Nossa, que é outra coisa também. Porque, essas últimas semanas que eu acabei ficando doente, inclusive, muito obrigado a todo mundo que se preocupou com a minha saúde. Estou bem, assim, na medida que São Paulo me permite estar bem, estou bem. Mas realmente a minha voz tá demorando muito pra voltar ao normal. Então, tipo, eu tô bem, mas a voz tá falha. Então tá tudo certo. E aí, por conta disso, tipo, falar do jeito que eu falava acabava falhando muito minha voz. Tive que falar muito mais, um tom mais baixo. Então as pessoas também perceberam que, tipo, eu tô falando diferente. Ou, nossa, mas tá falando mais baixo, tá falando, sei lá, mais pra dentro, não sei o que, tá bem. E realmente, porque quando eu tô gravando, eu acabo colocando uma voz num tom um pouco mais acima do que eu falo normalmente. Porque eu acho que acaba saindo mais natural pra mim, eu consigo falar melhor. Porque, querendo ou não, ainda tô lendo um texto olhando pra uma lente. Então não é super natural assim. Não é a mesma coisa que uma conversa. Mas acaba saindo mais natural. E agora tô mais assim. Mas se você pegar os primeiros vídeos, não sei, parece que eu tô, sei lá, tentando esconder de alguém que eu tô fazendo. E tipo, eu tô sozinho no quarto e eu tô falando meio assim pra dentro. É bizarro. É bizarro. Então, tipo, se quiser olhar os vídeos antigos, pode olhar, mas pula os que eu apareço, sabe? Vê os vídeos um pouco mais recentes, que acho que estão tão melhores. Que né, são 3 anos de melhoria, né? Esse conteúdo que você acabou de assistir é um corte de um episódio do Geocast. Você pode assistir o episódio inteirinho e conferir o restante da conversa clicando nesse card aqui ao lado.